cima, Santo! Senhor, faça isso, faz barulho para o Senhor, diga glória a Deus, aleluia, aleluia, amém. Eu gostaria que você fizesse assim, agora em direção a mim, e orasse por mim, para que eu possa ter sabedoria, entendimento, palavra, autoridade, no nome do Senhor, para proclamar a palavra de Deus. Rezem por mim. Senhor, meu Deus, te entregamos Geraldo, Pai, nessa pregação desta noite, Pai. Abençoando a vida dele, Pai. Coloca minha palavra sobre a vida dele nesse lugar, Pai. Estou usando dele, Pai, como seu instrumento esta noite, Pai. Abençoa ele, Jesus. Toca mesmo com o Espírito Santo sobre a vida do Geraldo esta noite. Irmãzinha querida, te entregamos essa pregação sobre os mansos, irmãzinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar na presença do Senhor. Fala comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, eu estou na tua casa para ouvir a tua palavra e viver as tuas promessas. Por isso, Senhor, que eu possa hoje ouvir, entender e guardar a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Já cumprimentou o irmão do lado? Já, né? Porque já dançamos, fazendo barulho. Mas cumprimenta de novo. Fala boa noite. A paz de Jesus. Fala que bom que você veio adorar o Senhor. Amém? Amém. Amados, hoje nós vamos falar, nós vamos pregar. Eu sou um cara que eu sou pentecostal, né? E renovação carismática é Pentecoste, né, Reginaldo? Então eu gosto muito de pregar sobre o Espírito Santo, eu gosto muito de falar sobre cura e libertação, porque o Senhor opera em nossas vidas todos os dias, né? E nós temos exemplos claros de que Deus fez no meio de nós. Mas hoje o assunto talvez não é tão bom assim da gente absorver, mas a gente consegue entender, porque antes de qualquer coisa existe um chamado de Deus, e a chamada é doar, e principalmente a nossa vida ao Senhor. Nós vamos falar um pouco também sobre a sua oferta ao Senhor, a oferta material e a sua oferta como vida em Cristo Jesus. E se a gente observar antes, em Malaquias capítulo 3, logo ali nos primeiros versículos, a gente vê que também a palavra fala de um mensageiro. Quem era o primeiro mensageiro? Alguém sabe quem era aquele homem que clamava no deserto? Alguém pode me soprar aí? Aquele que comia gafanhoto? Aqui ó, João Batista. O primeiro mensageiro é João Batista. Depois veio o mensageiro, o próprio Jesus Cristo. E quando se fala de mensagem, é para entregar o quê? Um recado, sim ou não? O mensageiro leva o quê? Uma mensagem. E a mensagem do Senhor. E então nós estamos aqui como mensageiro de Deus também nesta noite, para poder falar para você que Deus conta com a nossa entrega. No primeiro momento nós vamos talvez falar, mas é difícil de entender o que ele quer falar, mas no decorrer aqui a gente vai entendendo. Então eu pretendo ser objetivo, talvez eu consiga,
Mas a gente vai rezar bastante depois. Tem uma música muito boa que o ministério já escolheu para a gente orar com ela depois. Vai ser um momento maravilhoso para a gente poder rezar. Mas por favor, Malaquias capítulo 3, versículo do 6 adiante, por favor. Tome aí a palavra do Senhor para a gente poder entender um pouquinho. Malaquias 3, a partir do 6, para a gente poder falar um pouco sobre este doar ao Senhor. Está dizendo assim a palavra de Deus, a partir do versículo 6: porque eu sou o Senhor e não mudo, e vós, os filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Desde os dias de vossos pais, vos apartastes de meus mandamentos e não os guardaste. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis: mas voltar como? Pode um homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? Ainda perguntais: em que vos temos enganado? Preste atenção, filhos. No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai inteiramente o dízimo ao tesouro do templo, para que haja alimento na minha casa, para experiência, diz o Senhor dos Exércitos. E vereis se não vos abro os reservatórios do céu, se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Até aqui tá bom, palavra do Senhor. Responde comigo. Graças a Deus. Eu quero fazer assim uma explanação objetiva. Quero contextualizar de forma bem objetiva. Mas quando fala assim, para que não haja alimento no templo, a gente lembra dos levitas. Eu estou me arrepiando, irmãos. Aleluia. Porque os levitas, para começar, os levitas, eles tinham esse compromisso de conduzir o povo à tenda, não é isso, Reginaldo? A tenda de adoração. Então levitas nada mais era do que um povo que adorava e que levava as pessoas a adorar o Senhor. E então Deus cobrou deles, porque eles recebiam do povo o dízimo. E então a palavra fala dízimo do dízimo. Eles tinham também que dar oferta do que eles recebiam, porque precisava ter alimento na casa para continuar. E eu diria que para nós hoje também, para continuar a missão, precisa ter condição, vamos dizer assim, de forma humana, para ficar mais fácil. E então os levitas, eles eram aqueles que preparavam o tabernáculo. E então a função deles eram essas. Inclusive, deixa-me ver aqui. O principal papel dos levitas era cuidar do tabernáculo, auxiliar os sacerdotes e líder e o povo na adoração a Deus. Auxiliar os sacerdotes, os líderes e o povo à adoração a Deus. Papel importante, na verdade. E o que é tabernáculo? É essa tenda que eu acabei de falar. Uma tenda aonde as pessoas se encontravam para adorar o Senhor. Então, para a gente contextualizar essa questão do dízimo, para a gente poder entender, para não falar, olha, vai lá o rapaz agora falar e ficar pedindo dinheiro. Não, irmãos, calma aí. Nós vamos entender aqui essa promessa de Deus para nós. Então esses homens, esses
levitas, eles recebiam do povo, mas eles também precisavam dar dízimo do dízimo, para que não faltasse o alimento na casa, para que os sacerdotes, para que eles tivessem condição de trabalhar. E aí a gente lembra do que diz a palavra, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra e muitas vezes para levar a palavra também é necessário manter-se as ofertas. Agora voltando para o Malaquias 3, há uma promessa de Deus aqui, e essa promessa é através da nossa obediência. Essa promessa de Deus abrir para nós as comportas é também através desse nosso doar, não é isso? A partir do momento que você é fiel, o nosso Deus, ele não é um Deus de negócio, não é, mas ele é um Deus de justiça, um Deus que vê o seu coração, que vê as nossas iniciativas e que se agrada. Então, quando Malaquias está dizendo aqui, diz o Senhor, porque sois o seu Senhor e não mudo. Vamos um pouco mais adiante, já lá no versículo 9. Isso, do 8. Pode um homem enganar o seu Deus? E que procuras enganar a mim? Ainda perguntais em que vos tem enganado? A palavra é bem clara: no pagamento das vossas ofertas. Aí lá no versículo 10 está dizendo aqui, olha aqui a promessa: pagai inteiramente o dízimo ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Volto a lembrar dos levitas, confirmando aqui. A sequência do texto vai dizendo, para que haja alimento, fazei experiência, diz o Senhor, fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e não derramarei bênção sobre vós, muito além do necessário. Olha para o seu irmão agora e fala: ei, o Senhor tem uma promessa para a sua casa, e a promessa é: Ele abrirá os reservatórios dos céus, mas a partir da sua entrega. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito clara para nós, e sem nenhum tipo de julgamento. Não é negócio não, mas é propósito. É como se fosse um desafio. Entrega a mim, e você verá se eu não cuidarei de vós. E então, quando a gente fala dessas ofertas, a gente fala do dízimo, às vezes é um pouco até constrangedor, porque a gente vê pessoas massacrando os outros em cima disso, né? Como se nosso Deus fosse um Deus vingativo, um Deus... Não é nada disso. Mas a gente percebe que aqui na palavra de Deus é necessário uma entrega para o reconhecimento. E agora, e muitas vezes, irmãos, e eu até quero convidar vocês para pegar aqui no Evangelho de Marcos, porque muitas vezes não é a quantidade não, muitas vezes é a nossa entrega. E agora não estamos nem falando de dinheiro, estamos falando da nossa vida para o Senhor. Não dá, ver o Reginaldo, não dá servos, ministério de música, para a gente servir a Deus mais ou menos. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você serve o Senhor, ou você está fora. E então a gente vai entender que a entrega é total. E veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Marcos 12, 41. Por favor, tome aí. Para a gente entender que o Senhor, Ele sonda os nossos corações, as nossas iniciativas, e Ele recebe as nossas entregas. Está dizendo assim a palavra de Deus em Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente ao cofre
de esmola, observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas quadrante. E ele chamou seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre. A palavra se confirma também no Evangelho de Lucas 21. Não precisa pegar não, ela se confirma. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos deitando suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros. Pois todos, escute bem, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra. Esta, porém, deu de sua indigência tudo o que lhe reservava para o sustento. Palavra de salvação, responde comigo. Glória a vós, Senhor, e aplaudam a palavra de Deus. Muito fácil o raciocínio, porque às vezes é fácil dar quando sobra, não é? Você tem sobrando, aí eu vou lá, eu vou fazer porque eu tenho. Agora duro é você dar entrega total. Veja que aquela mulher, ela depositou tudo o que ela tinha. As moedinhas que seria, talvez, se fosse nos dias de hoje, para comprar a bolacha para a criança, o leite. E então ela entregou tudo. E com ela, naquela entrega, nesse gesto, a sua vida, a minha vida, a nossa condição de homem de Deus, de mulher de Deus. Aquela mulher então, Jesus observando aqueles homens poderosos que colocavam grandes quantias, porque eles tinham, eles não passavam dificuldade. Mas de repente então Jesus agrada o coração do Senhor, quando então o Senhor vê aquela mulher pobrezinha, viúva, e ali ela coloca tudo que ela tinha. E o Senhor então olha, observa, e aquilo agrada o coração do Senhor. Olha para o irmão e fala assim: escuta uma coisa, o nosso Deus não precisa de resto. Fala, escuta aqui, Ele precisa de uma entrega total. Agora fala para o seu irmão assim, e escuta o que eu vou te falar. Deus, Ele não quer hoje o seu dinheiro, mas Ele quer a entrega da sua vida, no serviço dEle, por inteiro. Agora você vai olhar para esse irmão e vai aplaudir ele. É preciso entrega total, meu irmão. É preciso entrega total, porque aquela mulher, naquele momento, ela coloca tudo. E hoje nós, na nossa vida, na condição de servo de Deus, de serva de Deus, muitos de vocês aqui tinham compromissos, tinham viagem agendada, tinha compromisso com a família, tinha, quem sabe, outras coisas para fazer, mas vocês decidiram fazer o quê? Vim estar nos pés do Senhor, para entregar a vida ao Senhor, para entregar o ministério ao Senhor, para deixar que o Senhor venha te conduzir. Sim ou não? Sim. E isso agrada o Senhor. Isso é muito mais que dinheiro, e eu posso provar para vocês, por favor. Hoje nós vamos passear bastante aqui na palavra de Deus. Por favor, toma aí a palavra de Deus, Mateus 23, 23. É importante que pegamos Mateus 23, 23, porque nós estamos falando de uma forma bem clara. Assim como os levitas, nós precisamos doar sim o nosso dízimo, a nossa oferta material. Mas muito mais que a oferta material, Carlinhos, é a entrega total e a misericórdia. Não adianta nada eu dividir o que eu tenho como dizimista, mas se eu não exercer a misericórdia. Mateus 23, 23. Ai de vós,
escribas, fariseus, hipócritas, pagai o dízimo da hortelã, do antro, do caminho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Palavra da salvação. Eu vou repetir para vocês: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pagai o dízimo da hortelã, enfim, do que você tem, mas olha só, mas desprezai os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Olha aqui para mim. Não adianta nada, filhos e filhas, você pagar o seu dízimo por pagar, e se você não exercer a misericórdia para com o seu irmão, se você não tiver coração bondoso, não adianta nada você dar a sua oferta, uma imensa oferta. Vai resolver bastante, porque o padre precisa construir o templo novo, trocar as cadeiras, mudar os bancos, tudo isso é muito bom. Mas se você estiver dando o seu dízimo por dar, olha a diferença da oferta da viúva com aqueles que deitavam um monte de dinheiro. O que agradou Jesus? O que agradou o Senhor? A oferta da viúva. Então não estamos falando de quantidade, estamos falando de entrega total. Estamos falando de entrega total. Estamos falando de doar-se, de desgastar-se para o Senhor. Nós nos doamos. O ministério de música, a equipe de serviço é os primeiros que chegam e são os últimos que saem, sim ou não? Porque se doa. Porque para acontecer o grupo eles precisam chegar primeiro. E eu não posso ter isso como um fardo para mim. Então entendemos esta verdade. Não adianta eu contribuir com a minha oferta, com o meu dízimo, mas se eu sou um cara ruim, eu vou dar porque eu tenho dinheiro, eu vou pagar o meu dízimo, mas o meu coração não agrada o Senhor, é incrédulo, não exerce a misericórdia, não tem piedade. Olha o irmão que se dane, eu estou fazendo, já dei o meu dízimo, não quero saber de mais nada. Irmãos, a misericórdia, e nós precisamos entender isso. Precisamos entender e não ficar bravo quando às vezes o padre, com muito carinho, com muito jeito, fala sobre ser um pouco mais generoso, quem sabe pagando os nossos dízimos. Voltamos a lembrar dos levitas. É para que não falta alimento na casa, é para o cuidado, é para que a obra aconteça. Mas não adianta nada você doar o seu dízimo, a sua oferta, se você não tiver um coração generoso também para com o seu semelhante, um coração misericordioso. Eu preciso me compadecer do meu irmão. Ei, tem gente que doa dízimo altíssimo, mas ele nem crê direito em Deus, mas ele não faz mais nada, ele não tem piedade de ninguém. Se ele puder massacrar o funcionário lá, porque ele é ricão, ele dá bastante, ele faz. Lembramos de novo aqui do evangelho de Mateus 23. Escribas, fariseus, hipócritas, pagai o dízimo, mas não exerce a misericórdia. Mãe Maria, oh, lá, eu quero a misericórdia. Vocês estão compreendendo a palavra? É necessário fazer, mas é necessário fazer de verdade. Ainda que você tenha, como a viúva, ainda que seja pouquinho, mas Senhor, é tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho. Recebe, Senhor. Eu só tenho isso, mas eu estou aqui colocando na tua presença, me doando. Jesus, tem misericórdia de mim. E aí a gente agora não lembra só de material, a gente lembra da nossa vida.
A nossa entrega tem que ser de verdade. Quem que teve vida velha? Eu tive vida velha. Eu era namorador pra caramba, eu era baileiro, tocava baile. No intervalo eu já ia para dentro do ônibus namorar. Durante ali o show, eu já via, falar quem que era presa, porque a gente conhece. Você ficava olhando assim, saía pro intervalo, já saía direto. Era muito gostoso. Mas não pode! É muito bom, mas não pode! E você se entregar é você fazer a renúncia. Você se entregar para o Senhor é você fazer escolhas. Eu não posso, isso não pode. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Fala para o irmão, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Fala para ele, olha, eu estou falando sem medo de errar, que se você não mudar de vida, tem coisas que vai te levar para o inferno. Fala para ele assim, eu preciso ser sincero com você. Fala para ele, ou vai, ou racha. Ou você fica do lado de cá, porque do lado de lá não dá. Ou você vem, ou você vem. Sabe por quê? Fala para ele, sabe por quê? Porque no alto da cruz o Senhor derramou todo o sangue, a ponto de não ter mais sangue e começar a jorrar água, por conta do seu valor, por conta do amor a ti. Fala para ele, porque você é especial. Fala para ela assim, acorda, fala assim, falou, chacoalha, fala, acorda, muda de vida, porque você não pode se perder. Fala para ela, olha para ela agora, fala, você é especial demais, porque custou o sangue de Jesus. Entenderam, queridos? Mas é preciso se decidir. Tudo isso é muito bom. O mundo lá fora é muito gostoso. Imagina, eu não tomo, mas imagina para quem toma. Um calorzão lascado, um dia inteiro de serviço pesado, você sentar lá, ó, com a perna assim, e destampar um punhado lá, e ó, para quem toma isso é tudo muito gostoso, mas não pode. Fala pro irmão, fala, não pode. Fala, a escolha é sua. Tudo posso, mas tem coisas que me levam para o inferno. Não convém. E essa é a verdade. Então, meu irmão, não dá para brincar. Ou você é, ou você não é de Deus. Então você entrega como a viúva tudo. Entrega tudo. Entrega a sua vida. Entrega as suas iniciativas. Deixa Deus fazer. Deixa Deus cuidar. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 16: cabe ao homem formular projetos, mas é de Deus que vem a resposta. E agora há pouco o ministério cantava, deixa Deus sonhar. Então deixa Deus sonhar com você, nos seus projetos. Mas é preciso uma vida de entrega total. É tudo que eu tenho. Oh, vai ficando em pé e canta. Vai dizendo, Senhor, hoje eu quero entregar de forma total, não só o que tenho material, mas eu quero entregar a minha vida, o meu existir, o meu caminhar, o meu servir, o meu ministério. Recebe, Senhor, o meu nada também, porque eu sei que eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sei que eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sei que eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Então recebe, porque eu vim até aqui, porque eu confio em Ti. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e vai falando com o Senhor agora. Vai conversando com Ele agora. Vai dizendo para Ele agora. Conversa. Você está na casa do Senhor. Você está no tabernáculo do Senhor. Você está na tenda do Senhor.
Escute. Aleluia. Derramar o meu passado. Vai falando para ele o teu passado. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje eu estou aqui, Senhor. Hoje estou aqui. Não é porque eu mereço, não porque mereço, mas é João 15:16. pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, Quantas vezes? não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Entrega a sua vida. Mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Faça morar. Refaz a morada. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Eu sou eleito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência. E a minha essência exalar meu cheiro. Vai falando pro Senhor. Vai dizendo: eu estou aqui na tua casa. Eu não tenho nada, mas eu entrego agora a minha vida, as minhas decisões. Eu preciso de ti. Eu preciso ser libertado. A minha casa precisa ser curada. O meu esposo, a minha esposa. Vai falando. Tu sabes, Senhor, que o meu choro é sincero, porém Vai conversando com ele. não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Aleluia. Mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Habita. Habita em mim. Tome teu colo, Deus, em teus braços, Me Senhor. pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Eu sou teu eleito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência exalar teu cheiro. O que é exalar o cheiro de Deus? É o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João 7:37. Descerá sobre vós e entre os apóstolos o Espírito Santo, serás as minhas testemunhas. E no Evangelho de João 7:37 vai dizer que do teu seio, do teu interior jorrarão rios de água viva. É o que diz a canção. Você ser cheiro de Cristo, cheiro de Jesus. A minha essência é exalar o teu cheiro. É você, mulher cheia de Deus. É você, homem cheio de Deus, a ponto de quando as pessoas passarem perto de você, sentir o poder de Deus. Assim como Paulo, diz a palavra de Deus que as vestes de Paulo as pessoas tocavam e eram curadas. Diz a palavra de Deus que a sombra de Pedro curava as pessoas. Exalar o cheiro do Senhor é você estar cheio. Mas para estar cheio é preciso ter entrega. E para se entregar é preciso tomar decisão. Por isso, hoje é dia de tomar decisão. É tudo que eu tenho, Deus.